Vinil Grande do Sul. Produção e apresentação, Fernando Araújo. O Vinil Grande do Sul é um programa de memória, de qualidade, de história e um resgate musical, na forma tradicional deste sul do meu Brasil, inserido no perfil de Dom Fernando Araújo, faz rodar e põe em uso os LPs de vinil. Esse é o seu Vinil Grande do Sul. Estamos chegando através desta para que juntos possamos realizar mais esse programa, o que nos orgulha muito. Agradecemos o carinho e a sua companhia, você que está em casa chimarroneando e acompanhando o Vinil Grande do Sul que está entrando no ar. Faremos o resgate histórico do cancioneiro e do poeta gaúcho, assim como de todos aqueles temas que fazem parte da cultura gaúcha brasileira e que estão escondidos num LP de vinil. Nosso grande abraço também para toda a gauchada do interior do Rio Grande do Sul e a todos aqueles internautas que estão ligados conosco. Vamos juntos com o Vinil Grande do Sul! No programa de hoje, convidamos vários artistas para subir ao nosso palco virtual e movimentar a parte musical do programa. Itajaíba Matana, Gilberto Monteiro, Mary Terezinha, Nelson Janete, Berenice Zambuja e Albino Manique. É o destaque do LP Bailão Gaúcho, gravado em 1979. Na época em que esse vinil foi gravado, as versões de LP estereofônicos já estavam disponíveis. Para quem não sabe o que é estereofônico, é aquela divisão que é feita quando se grava um disco estereofônico, que toca uma guitarra num lado e uma flauta no outro, e a voz do cantor, evidentemente, no meio. Então a gente tem aquela sensação de tridimensional, sensação de som em 3 dimensões, lado esquerdo, lado direito e o centro. Vinil Grande do Sul, Fernando Araújo. O vinil surgiu em 1948 e foi fabricado até 1997, quando entrou o CD. Durante 24 anos, os discos de vinil foram gravados em versão monofônica. O estéreo foi surgir aqui no Brasil a partir de 1974, quando foram importadas as primeiras eletrolas. Primeiro surgiu o gramofone, que foi inventado em 1888, que era uma espécie de tocadisco de efeito mecânico por atrito, que reproduzia o som através de uma corneta, que tinha o nome de fonógrafo e que funcionava como uma caixa acústica. Nessa época não existia amplificador de áudio. Os primeiros amplificadores de áudio foram aparecer em 1907, os valvulados. Até hoje existe uma banda com o nome de Acústicos e Valvulados. Vocês sabiam que a válvula foi inventada acidentalmente? O Thomas Edison, esse inventor da lâmpada, que todo mundo sabe, estava aperfeiçoando a estrutura do filamento da lâmpada, porque o filamento começava a queimar toda hora. Aí o Thomas Edison estava tentando criar um filamento mais forte e acabou descobrindo a válvula. E a partir daí, criando a válvula que passou a dar vida aos amplificadores de áudio, a amplificar o som. Em 1950 foi inventado o transistor e o amplificador de áudio ficou mais econômico. Então, para recordar, veio em 1888 o gramofone, que o pessoal lá de fora chamava de gramofone. Depois, em 1907, surgiu o amplificador de áudio, que era com válvula, e por consequência surgiu a vitrola, que era uma espécie de gramofone amplificado. Até que com a invenção do transistor, em 1950, começou a ser fabricada a eletrola. 8 anos depois, surgiria o CI, que era o circuito integrado, que nos acompanha até hoje. Em 1958 foi criado o primeiro aparelho de som com circuito integrado. Mas retomando ao vinil Bailão Gaúcho, gravado em 1979 pela Continental, vamos falar sobre o seu título. Bailão
não é um termo muito adequado para dar título a um disco de música gauchesca. Bailão é algo mais sertanejo. Não? Vamos lá no bailão do Recife. Eu nunca vi ninguém dizer, vamos lá dançar um fandango no bailão do Recife. Bailão é lá coisa de sertanejo. Quando se trata de música gauchesca, autóctone, o melhor é usar o termo fandango ou música fandangueira. Vamos lá hoje naquele fandango? Mas da onde vem o termo fandango? O fandango era um ciclo de danças que veio da Europa e foi se espalhando pelo mundo, sendo adaptada de maneira diferente de acordo com as características de cada país e de cada região desse país. É a dança do fandango! Na Europa já se dançava o fandango desde 1580. Aqui no Rio Grande do Sul, o fandango começou a ser difundido a partir das pesquisas de Paixão Cortes. A palavra fandango vem do latim findiciare, que significa tocar lira. Mas temos que explicar que instrumento é esse, a lira. A lira era uma espécie de harpa pequena que inicialmente foi usada na Espanha e depois foi passada aos portugueses. Mas esse instrumento já havia aparecido nos primórdios da humanidade. Na civilização greco-romana, Apolo, deus do sol, um dos deuses olímpicos, já tocava a lira. Na estátua de Apolo, na Academia de Atenas, na Grécia, lá está ele, segurando uma lira com o braço esquerdo. E o Orfeu, que era filho do Apolo, ganhou de seu pai uma lira também. Orfeu casou-se com Eurídice, mas essa era tão bonita que atraiu um apicultor chamado Aristeu. Quando ela recusou suas atenções, ele a perseguiu e ela, tentando escapar, tropeçou em uma serpente que a mordeu e a matou. Orfeu ficou tão transtornado de tristeza que resolveu visitar o reino dos mortos para tentar resgatar a sua mulher amada. Ao chegar lá, Hades, o rei dos mortos, no princípio ficou muito irritado com Orfeu porque ele havia entrado em seu domínio. Mas a agonia da música de Orfeu tocada em sua lira o comoveu e ele chorou lágrimas de ferro. Comovido, Hades resolve atender o pedido de Orfeu e trazer Eurídice de volta à vida, mas o traiu e não lhe entregou Eurídice, transformando-a em espírito novamente. Orfeu, impedido de acompanhar sua esposa no reino dos mortos, se desespera e permanece 7 dias em jejum. Ele se converte num ser devorado pela angústia e rejeita outras jovens. Essas, por sua vez, cansadas de serem menosprezadas por Orfeu, cortam seu corpo em pedaços e lançam sua cabeça no rio Erbos. Não obstante, as 9 musas se arrependem e juntam seus fragmentos, sepultando-os no Monte Olimpo. Agora, no reino dos mortos, o amante se reúne a Eurídice. A música que Orfeu tocava em sua lira, enquanto seguia o trajeto ao encontro do reino dos mortos, era a serenata da viagem da morte. Essa que está tocando ao fundo. Vinil Grande do Sul. Bom, no fim eu acabei contando a história triste do filho do Apolo da mitologia grega, só para explicar a época da lira no desenvolvimento da humanidade e a ligação dela com a palavra fandango, que foi o nosso tema de abertura nesse preâmbulo.
Mas só para retomar o fio da meada, depois dessa prosa toda, acerca da mitologia grega, fandango vem do latim, findiciare, que significa tocar lira. Segundo relatos, ao tocar esse instrumento, as pessoas ao redor empolgavam-se e começavam a dançar. Como tal instrumento não era muito caro, o fandango atingia todas as classes sociais, a nobreza e a plebe. Com o tempo, a lira recebeu o acompanhamento de voz, viola ou até piano, como nós mostramos nessa gravação agora há pouco. E percorremos toda essa volta só para tentar explicar quando o fandango chegou aqui no Rio Grande do Sul, porque existem várias teorias sobre esse tema. Algumas teorias dizem que essas danças chegaram até aqui através dos tropeiros de mula que entraram pela região serrana e que em sua maioria eram espanhóis, como também os açorianos originados de Portugal. Paixão Cortes começou a pesquisar as danças dos ciclos dos fandangos quando tinha 28 anos, na década de 50. Esse ciclo dos fandangos aconteceu na época em que haviam antigos bailes campestres, constituídos de danças sapateadas. Os fandangos são cerca de 30 danças rurais regionais divididas em dois grupos, as sapateadas e as valseadas e bailadas, nas quais os casais arrastam os pés no chão. Algumas dessas manifestações folclóricas são de caráter nacional e outras de caráter regional. A farra do boi, por exemplo, só se encontra em Santa Catarina. Já o maracatu é típico apenas de Pernambuco. Existem algumas manifestações que são típicas de duas regiões diferentes. É o caso da chimarrita, que é uma dança dos ciclos dos fandangos, dançada em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Já o carnaval e as festas juninas são manifestações nacionais do folclore brasileiro. Em um primeiro momento, apenas os homens dançavam, como uma exibição tentando impressionar as fêmeas. Depois de um tempo, o fandango, como o conhecemos, na forma de bailes, transforma-se unindo homem e mulher em uma aproximação maior. Em novembro de 2001, a CBTG, Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, aprovou essas danças que, segundo consta, foram trazidas pelos tropeiros de mula, classificando-as na modalidade de danças birivas. A partir de então, a temática das danças tropeiristas passou a ser reconhecida nacionalmente no meio tradicionalista gaúcho. É a dança do fandango! As danças do fandango sapateado, Chico do Porrete, chula e dança dos facões são hoje preservadas graças ao perseverante trabalho da pesquisa do folclorista Paixão Cortes. O Chico do Porrete, por exemplo, por ser dança de tropeiros, só é dançada por peões. No ciclo antigo do tropeirismo, o Chico do Porrete foi dançada pelos birivas. Mas quem foram esses birivas? A palavra biriva é um mistério completo, é que nem a palavra gaúcho. Ninguém sabe a origem. Nós temos a tradição de chamar os tropeiros de mula de biriva. E era a crença, claro, que muitas vezes sem razão, de dizer que todo biriva era um bom gaiteiro. Segundo, que todo biriva era peleador. E terceiro, que os birivas eram burros para cavalo. Qualquer porcaria de cavalo que a gente tivesse, poderia vender para um biriva que aceitavam sem questionar, porque não conheciam cavalo. Tudo isso só para explicar que o título mais adequado para o LP é Fandango Gaúcho, e não Bailão Gaúcho. O Vinil Grande do Sul faz um pequeno intervalo e volta já.